A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais um ano se inicia e com ele estamos iniciando as nossas lições bíblicas, a revista Adultos, primeiro trimestre de 2024. A revista traz como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A lição de número 1 do dia 7 de janeiro de 2024 traz o tema A origem da igreja. O objetivo da lição é descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história, apresentar a igreja como criação divina e identificar a igreja como comunidade de salvos. A palavra-chave da lição é igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, no capítulo 2, os versículos 1 e 2, e também o versículo 37 e 38. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto áureo da lição: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, e o versículo 38. A verdade prática nos diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Uma rápida leitura no Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato o que e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, e Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. O tópico 1 traz o tema: o povo de Deus na Bíblia e na história. Ponto 1. No Antigo Testamento, o termo hebraico Kahal é usado para se referir a um ajuntamento de povo de Deus, debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Kahal é descrito como o povo reunido. Deuteronômio, capítulo 4, e o versículo 10. Congregação do povo. Juízes, capítulo 20, e o versículo 2. Multidão. 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 47. Congregação. 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Congregação de Israel. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 2. E grande ajuntamento. Neemias, capítulo 5, e versículo 7. O termo Kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava ou reunia tanto com fins cultísticos ou não. O ponto 2, no Novo Testamento. O termo grego eclésia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles que diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 6,
Atos capítulo 20, versículo 28 e Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntaram para adorar a Deus. Atos, capítulo 12, o versículo 5 e capítulo 13, versículo 1. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia como um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Dessa forma, o uso paulino de eclésia, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 2, ensinando as igrejas, 1 Coríntios capítulo 7 e o versículo 17, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja, capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 14, o versículo do 4 ao 5, o 12, 19, 23, 28, 33, 34 e 35, e dando diretrizes à igreja, 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 1. O ponto 3, na história cristã. Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu. Efésios, capítulo 1, versículos 22, 23, capítulo 2 e versículo 22, e também em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. O tópico 2, a igreja como criação divina. O ponto 1, a igreja como um ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele, em sua essência para um projeto divino, como também nos elegeu nele Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um ministério que estava oculto. Efésios capítulo 3, versículos de 3 a 6. Esse ministério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele promovesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. No ponto 2, a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas, capítulo 4 e o versículo 4. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios, capítulo 1 e o versículo 10.
Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Mateus capítulo 16 e o versículo 18. No ponto 3, a igreja no Pentecostes. Depois do Pentecostes, Lucas declara que todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos, capítulo 2 e o versículo 47. Dessa forma, a igreja existia apenas no coração e na mente de Deus. Se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus. Atos, capítulo 2 e o versículo 1 e 2. O tópico 3. A igreja como a comunidade dos salvos. Ponto 1. Regenerados pelo sangue de Cristo. Nos Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2 e o versículo 38. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoia, traduzido aqui por arrependimento, que significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoa que estava no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. O ponto 2. Selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes por meio do Espírito de Deus. Somos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte delas. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ponto 3. O batismo de Cristo e o Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2 e o versículo 38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Atos capítulo 1 e o versículo 4. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 13. Conclusão. Nessa lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Revisando o conteúdo, segue agora as perguntas da lição. Dê uma pausa a cada pergunta e responda para ver se você entendeu. A que se refere o termo hebraico kahal no contexto do Antigo Testamento? A que se refere o termo grego eclésia no sentido do Novo Testamento? Onde a igreja estava desde a eternidade? Como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja? Por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Amém? Fiquem com Deus e até a próxima lição.